A Ucrânia tem um problema com o F-16. Quando esses caças fabricados nos Estados Unidos da América começaram a chegar na Ucrânia em agosto de 2024, muitos os saudaram como um divisor de águas. Eles têm sido importantes, sem dúvida. A Ucrânia usa seus F-16S para se defender contra os ataques aéreos da Rússia e até mesmo os usa para atacar posições russas. No entanto, a Ucrânia também perdeu alguns de seus F-16. E sabe, devido às suas próprias experiências ao mirar nas aeronaves russas quando estão estacionadas no solo, que essas valiosas plataformas aéreas são vulneráveis, mesmo quando não estão em voo. Pelo menos eles eram. Isso tudo mudou, pois um truque quase mágico acaba de tornar os F-16S da Ucrânia praticamente intocáveis quando não estão nos céus. Em 26 de julho, o Kiev Independent relatou que a frota sempre crescente de F-16S da Ucrânia recebeu o que chamou de um impulso muito necessário, graças à criação de novos equipamentos projetados para servir os jatos de combate em solo. Especificamente, a Ucrânia conseguiu colocar as mãos em novos módulos móveis de manutenção e operação. Isso ajudará a prevenir que suas plataformas aéreas mais valiosas sejam alvo dos mísseis balísticos da Rússia enquanto estão em terra. Esse novo equipamento será fundamental para melhorar a taxa de sobrevivência dos F-16 da Ucrânia. Isso é de acordo com Peter Layton, que é um ex-oficial da Real Força Aérea Australiana e um associado do Royal United Services Institute. Há pouco tempo entre encontrar os F-16S e lançar mísseis balísticos. A chave para a sobrevivência do F-16, quando está no solo, é não ser encontrado. Layton disse ao Kiev Independent. E ele tem um ponto. O maior problema da Ucrânia com seus F-16S é que eles exigem uma enorme quantidade de equipe e equipamento para mantê-los quando não estão nos céus. Em 2024, o Guardian disse que o comandante-geral da Força Aérea Holandesa, Arnoud Stallman, aponta que um único F-16 precisa de pelo menos 10 membros da equipe para mantê-lo operacional. Isso equivale a até 2 pilotos e cerca de 8 pessoas no chão, que estão constantemente se comunicando com o piloto e cuidando do jato. Adicionar mais funcionários de manutenção à lista resulta em um problema de estoque. A Ucrânia precisa de muitas pessoas e equipamentos para manter seus F-16S no ar. Existem apenas tantos aeródromos ucranianos capazes de receber essas pessoas e equipamentos. A Rússia sabe disso, e a Ucrânia teve que trabalhar sob a possibilidade de que as forças de Vladimir Putin pudessem atacar um dos aeródromos que abrigam seus F-16S com mísseis balísticos. Isso ainda não aconteceu. Putin está mais preocupado em lançar ataques aéreos contra civis e cidades ucranianas do que em atingir alvos militares. Os 6.754 civis ucranianos que as Nações Unidas relatam terem sido mortos ou feridos durante os primeiros 6 meses de 2025 provam isso. Mas ataques contra a limitada coleção de aeródromos amigáveis de F-16 da Ucrânia são sempre uma possibilidade. É aí que entra o truque mágico criado pelas novas unidades móveis de manutenção e operação da Ucrânia. Layton revela que esses 2 novos equipamentos são um divisor de águas para os F-16S da Ucrânia. Eles possibilitam o uso de aeródromos menos prováveis, como pistas curtas e civis, ou partes remotas de grandes bases aéreas militares. Layton conta ao Kiev Independent, antes de acrescentar. Os F-16S são então dispersos. Assim, se um for encontrado e visado, nem todos serão destruídos. É um jogo de enganação. Este é um jogo que a Ucrânia pretende ganhar. E seus novos veículos vão ajudá-la a fazer exatamente isso. O que leva à pergunta óbvia: quais são esses veículos mágicos que a Ucrânia acabou de adquirir? O primeiro é o que o Kyiv Independent chama de complexo móvel, no qual são construídos um par de módulos de manutenção que permitem à Ucrânia transportar o equipamento necessário para manter seus F-16S para quase qualquer aeródromo do país. Esses complexos de manutenção móveis incluem uma sala de trabalho que a Ucrânia pode usar para preparar a artilharia de um F-16, juntamente com um par de vans que são usadas para acoplar munições ao caça.
Há também um caminhão de transporte de equipe dentro do complexo móvel, garantindo que a Ucrânia sempre tenha os engenheiros certos no momento certo para realizar a manutenção do F-16. A zona de guerra, ou zona de guerra, fornece alguns detalhes adicionais sobre o complexo de manutenção móvel. Diz que os 4x4, que foram especialmente projetados para auxiliar na preparação e teste de armamentos de aviação. Os outros caminhões de manutenção também são 4x4, mas possuem guindastes especiais que facilitam a fixação de munições em um jato de combate. O pessoal adicional é transportado no que parece ser uma caminhonete fabricada pela fabricante de automóveis Peugeot da França. Quanto aos outros veículos 4x4, a TWC diz que eles parecem ser baseados na série diária de veículos 4x4 produzidos pela Iveco da Itália. Mas aqui está o mais importante. Foi mencionado antes que um único F-16 requer uma equipe de 10 pessoas com o Kiev Independent, observando que a equipe pode incluir até 12 quando as munições estão sendo carregadas. Os novos complexos de manutenção móveis da Ucrânia reduzem essa exigência de equipe por F-16 para apenas 3 especialistas. Não subestime o quão massivo isso é para a Ucrânia. Não precisará mais manter grandes coleções de membros da tripulação em aeródromos que poderiam ser facilmente alvo dos mísseis balísticos da Rússia. Agora, essas equipes são móveis e capazes de viajar entre aeródromos com todo o equipamento necessário para prestar serviço a um F-16, onde quer que o jato esteja. Isso reverte a situação de alvo estático que Leighton apontou para o Kyiv Independent. Agora, os F-16 da Ucrânia e as pessoas que os mantêm não precisam ficar em um só lugar. Eles se tornaram alvos móveis que são muito mais difíceis para a Rússia rastrear e destruir. E o fato de que cada um desses complexos móveis precisa apenas de 3 membros da tripulação, em vez de entre 10 e 12, e isso é outra grande vantagem. Por mais sombrio que seja sugerir que a Rússia ainda poderia ter sorte e acertar um desses complexos. Se isso acontecer, a Ucrânia perde apenas 3 pessoal de manutenção de F-16, em vez dos 10-12, que poderia ter perdido em um ataque de míssil balístico em uma de suas bases aéreas. A Ucrânia, essencialmente, consegue fazer um uso melhor e mais eficiente de seus recursos humanos graças a esses caminhões. Esse ponto retornará em um momento. Por ora, é válido focar no segundo novo veículo, que está tornando os F-16S ucranianos praticamente invisíveis para a Rússia. Apelidado de Complexo de Planejamento de Missão, este veículo é um caminhão 6x6 alemão, que transporta um reboque 4x4. O caminhão possui estações de trabalho para até 7 pessoas que apoiam o planejamento de missões em andamento e tarefas similares para o piloto do F-16. Os pilotos podem adentrar o veículo para os briefings pré-missão. E há sugestões de que o trailer até contém quartos para dormir, onde a tripulação pode ficar se não houver instalações estabelecidas no chão. Pense nisso como a van de acampamento mais tecnológica que já foi criada. E como o complexo de manutenção tem a grande vantagem de ser móvel, isso significa que as equipes operacionais da Ucrânia podem dirigir para onde precisarem, talvez com um piloto a reboque, fazerem o seu trabalho e então saírem de Dodge assim que o F-16 estiver nos céus. Na prática, um F-16 ucraniano pode agora decolar de uma base improvisada para uma missão e pousar em outra, tornando ainda mais difícil para a Rússia detectar onde ele está no solo. Os complexos de manutenção e planejamento de missão podem começar a se mover assim que o F-16 estiver nos céus, chegando ao destino de pouso. Pronto para o que eles precisam fazer a seguir? É aí que está o truque. Os novos caminhões da Ucrânia não tornaram seus F-16 indestrutíveis literalmente. Se a Rússia conseguir rastrear um dos jatos no céu e acertá-lo com um míssil, o F-16 ainda vai cair. O que esses complexos móveis fazem é garantir que os jatos da Ucrânia estarão sempre em movimento. A Rússia não tem mais um número definido de aeródromos que poderia atingir com mísseis balísticos para eliminar os F-16S da Ucrânia. Todo o país agora está aberto para a Ucrânia, porque seus F-16S agora podem ser apoiados por equipes que estão constantemente em movimento. E tudo isso levanta a questão de onde vem essa mais recente brilhante inovação ucraniana.
O Kiev Independent diz que os complexos móveis F-16 são a criação conjunta do Ministério da Defesa da Ucrânia e de uma fundação de caridade chamada Volte Vivo. Taras Shemut, que é o diretor da Volte Vivo, tem muito a dizer sobre a inteligente solução de sua organização para um dos maiores desafios da Ucrânia com o F-16. Este projeto se tornou o primeiro da fundação focado em trabalhar com o F-16. Aqui, resolvemos duas tarefas. A primeira é um posto de comando móvel para planejamento de missões. A segunda é a preparação para o uso de armas de aviação. Shemut diz em uma declaração divulgada no site Come Back Alive. As aeronaves recebidas pela Ucrânia surgiram em um ecossistema fechado. Elas não foram usadas como costumamos usar. Os nossos operam sob as condições de uma guerra em grande escala, com constantes saídas e russos continuamente à caça das aeronaves. Os Estados Unidos da América projetaram seus F-16S para operar em grandes aeródromos globalmente. Um ponto interessante. Isso nunca foi um problema antes. Embora seja impreciso dizer que esses aeródromos nunca poderiam se tornar alvos inimigos, certamente nunca teriam que enfrentar o tipo de guerra de atrito que Putin travou na Ucrânia por mais de 3 anos. Campanhas de bombardeio sustentadas em aeródromos de um país relativamente pequeno são preocupações inéditas para os Estados Unidos da América e outros usuários dos F-16. Como Shemu diz, os jatos nunca foram implantados em uma zona de guerra ativa, bastante semelhante à vista na Ucrânia. Shemut não é a única pessoa a apontar isso. TTWZ observa que o general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos da América, James Hacker, fez um ponto semelhante ao falar no simpósio de guerra da Associação de Forças Aéreas Espaciais em março. Hacker contou como ele frequentemente fala com o chefe da aeronáutica da Ucrânia, que explicou que a Ucrânia evita que suas aeronaves sejam atingidas no solo, nunca decolando e pousando no mesmo aeródromo. Essa abordagem requer alta mobilidade e coloca demandas logísticas na infraestrutura de suporte, como pré-posicionamento de equipamentos e planejamento para estadias de curto prazo em bases dispersas. Isso destaca algo que, apesar de não ser uma falha de projeto no ecossistema do F-16, certamente não foi considerado pelos Estados Unidos da América ao construir os jatos. Outro membro da Força Aérea dos Estados Unidos da América, o Major-General Joseph Kunkel, notou o mesmo problema ao falar para o think tank Instituto Hudson no início de 2025. Quando você pensa nas arquiteturas de sustentação que construímos no passado, a ideia era que elas estariam em santuário. Você poderia construir um equipamento para aeronaves que pesava 4.500 quilos e não caberia em um C-130. Kunkel falava de aeronaves C-130 neste discurso, mas o conceito básico permanece inalterado. Os Estados Unidos da América projetam suas aeronaves sob a impressão de que bases grandes o suficiente para atendê-las sempre estarão disponíveis. Isso não é o caso na Ucrânia. A Ucrânia não pode manter seus F-16S em uma única base, pois corre o risco de sofrer um ataque russo. Entre a brilhante solução do Come Back Alive. Então, essa solução técnica única que implementamos com a indústria de defesa doméstica e com o apoio da UKR, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é baseada em necessidades reais em uma guerra real. Continuaremos a acompanhar este caminho e, se necessário, adaptaremos os desenvolvimentos para outras aeronaves que a Ucrânia receberá. Essa é uma mensagem para Putin. A Ucrânia encontrou uma maneira de proteger seus F-16 dos mísseis balísticos da Rússia enquanto estão no chão. E Come Back Alive diz que irá surgir com inovações semelhantes para quaisquer outras plataformas aéreas que a Ucrânia possa receber de seus aliados no futuro. E há outro aspecto deste brilhante novo sistema de complexos móveis que ainda não foi abordado: o custo. Pode-se supor que a pequena frota de caminhões e reboques que a Come Back Alive trabalhou em conjunto com o Ministério da Defesa da Ucrânia para criar custou os olhos da cara. Afinal, esses não são caminhões comuns, estão cheios de estações de trabalho e equipamentos para manter e suportar os F-16S. Eles devem ser caros, certo? Na verdade, não. TWZ relata que a coleção de 10 veículos, juntamente com todo o equipamento técnico que está carregado neles, custa 513.545,00
54 hryvnia ucraniano. Isso equivale a cerca de 123 milhões de dólares. Segundo o site da Força Aérea dos Estados Unidos da América, um único F-16 custa entre 146 milhões de dólares e 188 milhões de dólares, variando conforme o modelo. Retornando a 1998, os custos teriam subido desde lá, devido à inflação. E isso sem levar em conta os custos envolvidos em carregar um jato com munições e treinar os pilotos que estão voando os F-16S da Ucrânia. Em troca de um investimento de 123 milhões de dólares, a Ucrânia terá um retorno massivo, porque reduz massivamente os riscos que suas plataformas aéreas muito mais caras enfrentam quando estão no chão. E isso leva ao impacto que os novos complexos móveis da Ucrânia terão. O principal benefício desses novos complexos móveis já foi mencionado. Eles garantem que a Ucrânia não precise depender de uma coleção bastante pequena de aeródromos para manutenção e operações de F-16. Esses aeródromos precisam ser grandes e bem mantidos para poderem suportar o peso da aeronave e fornecer ao jato hangares reforçados que o protegerão de ataques. Isso sem citar os equipamentos de manutenção que também requerem proteção. Com esses complexos móveis, a Ucrânia pode manter suas principais bases operacionais de F-16, enquanto abre a possibilidade de usar dezenas de aeródromos menores em todo o país. Com o aumento da incerteza e a redução da probabilidade de um direcionamento bem-sucedido, a Rússia vai ter muito mais dificuldade em tentar descobrir qual aeródromo está sendo usado. Os F-16 e seus complexos móveis de manutenção e operação continuarão se alternando entre uma coleção muito maior de bases do que nunca antes. Mesmo que a Rússia acerte as principais bases operacionais de F-16 com mísseis balísticos, não pode mais ter certeza de que um F-16 estará em uma dessas bases. Além disso, a perda de uma base principal não impedirá a Ucrânia de enviar seus F-16 para os céus. E acrescente a isso o fator de redução de risco. A frota de caminhões inteligentes da Comeback Alive permite que os técnicos da Ucrânia realizem a manutenção dos F-16 de maneira mais segura e rápida do que nunca. Isso foi previamente citado quanto aos volumes de tripulação, muito menores devido a esses caminhões comparado a uma base tradicional. Um representante do Office 60 e um que é o departamento com o qual a Comeback Alive trabalhou para criar os veículos, aponta isso. A necessidade de tal complexo surgiu devido ao extenso sistema de baseamento de aeronaves e à falta de especialistas. A implementação deste projeto aumentará significativamente a capacidade da Força Aérea de destruir o inimigo, diz o representante. Chemut acrescenta que em condições de tempo limitado, para a implantação completa da infraestrutura para o F-16, a solução mais racional é investir em um ecossistema móvel. Isso permitirá o uso máximo das capacidades do equipamento ocidental mais complexo já existente. Agora, durante uma guerra moderna, onde eficiência e velocidade afetam seu curso, tudo se resume a uma coisa. A Ucrânia, agora, tem a capacidade de colocar seus F-16S no ar mais rapidamente. E uma vez que eles estão no chão, consertá-los rapidamente para que voltem a causar danos às forças russas. Mas há outra parte da história dos F-16 da Ucrânia que prova o quão importantes serão esses novos complexos móveis. O fato triste é que a Ucrânia só tem um número limitado de F-16. E está sendo obrigada a aguardar bastante antes de receber todas as plataformas aéreas prometidas. De acordo com a Newsweek, cerca de 85 F-16 foram prometidos à Ucrânia, quase todos vindos de um consórcio europeu. Isso foi criado para facilitar a chegada dessas aeronaves fabricadas nos Estados Unidos da América à Ucrânia. Dinamarca, Noruega, Bélgica e Holanda se comprometeram com os F-16S, embora até o dia 1º de julho, a Newsweek diga que não está claro exatamente quantos dos 85 que a Ucrânia deveria receber realmente chegaram ao país. A Dinamarca entregou 12 dos 19 que prometeu, embora não tenha fornecido detalhes sobre o que está acontecendo com os outros 7. A Holanda disse em maio que todos os 24 F-16 que prometeu já deixaram o país. Embora não esteja claro quantos desses 24 estão na Ucrânia versus aqueles que aguardam transporte para o país.
A Noruega não comentará quantos jatos já doou. No entanto, enviará 6 F-16s à Ucrânia até fim de 2025. A Bélgica se comprometeu a entregar 30 F-16 para a Ucrânia até 2028. Novamente, não está claro quantos desses 30 chegaram até o final de julho de 2025. O ponto aqui é que a Ucrânia não tem 85 F-16 em seu arsenal. Ela tem uma promessa de 85 e um número desconhecido que estão atualmente operacionais. Aí reside um problema para a Ucrânia. Embora não se saiba atualmente exatamente quantos F-16E ela tem versus quantos foram prometidos a ela, a Rússia teve algum sucesso em eliminar os F-16S da Ucrânia. Em agosto de 2024, poucas semanas depois de receber os primeiros F-16S, a Ucrânia confirmou que havia perdido um deles em meio a uma barragem de mísseis russos. O jato estava ajudando a defender as cidades da Ucrânia de mais um dos massivos ataques aéreos de Putin. Com um piloto abatendo vários mísseis e pelo menos um drone antes de ser forçado a cair, acredita-se que a queda não foi causada por um ataque direto de míssil, pelo menos de acordo com o exército ucraniano. Talvez houvesse um problema técnico envolvido. Mesmo assim, a Ucrânia perdeu um dos seus poucos F-16. Um segundo F-16 caiu em 12 de abril, alegadamente vítima de um míssil superficial de longo alcance, 40N6, que conseguiu atingir a aeronave profundamente dentro do espaço aéreo controlado pela Ucrânia. De acordo com a revista Military Watch, a mesma fonte também relatou que a Ucrânia perdeu outro dos seus F-16S durante um confronto em 16 de maio contra drones russos e mísseis de cruzeiro. E em 29 de junho, outro dos F-16S da Ucrânia caiu enquanto defendia a Ucrânia contra outro grande ataque de drones e mísseis da Rússia. Esses F-16S foram destruídos durante operações ativas. Ainda assim, o ponto é que a Ucrânia perdeu algumas de suas aeronaves vitais em sua defesa contra a invasão de Putin. Ela não pode se dar ao luxo de perder mais nenhum. Os novos complexos móveis de manutenção e operação que a Ucrânia agora é capaz de implantar mitigam drasticamente o risco de perda. Os lançadores de mísseis não só dificultam que os jatos ucranianos sejam atingidos no solo, como também permitem que a Ucrânia utilize mais aeródromos para abrigar seus caças. No futuro, isso pode significar que um F-16 que poderia ter caído será capaz de pousar em segurança, em vez de tentar desesperadamente evitar mísseis e drones russos. Não apenas os F-16 estão auxiliando a Ucrânia a controlar seus próprios céus. A Ucrânia deveria perder a batalha aérea, mas voltou rugindo com um poder aéreo crescente que está quebrando a Rússia. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.